vocês? Para o nosso vídeo dessa semana, eu trago o seguinte tema: a sabedoria que vem dos céus. Para iniciarmos, eu trago o texto base que encontramos em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, e traz: Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Bom, os coríntios, eles se gabavam muito, se orgulhavam do seu conhecimento, porque eles se achavam altamente maduros espiritualmente. E assim, ao longo da primeira epístola, escrita por Paulo, a igreja de Corinto, que foi fundada por ele, uma igreja recém-fundada na época, contrasta o conhecimento, ou seja, essa sabedoria do mundo, com a sabedoria espiritual. Essa epístola, ela não fala do conhecimento, ela fala do amor. Paulo trabalha muito o amor nessa epístola. E assim, 1 Coríntios, ela foi escrita por Paulo para poder resolver problemas práticos, problemas éticos, problemas doutrinários, que acabaram surgindo entre os coríntios. Divisões e discussões, elas também romperam, na igreja de Corinto em nome dessa sabedoria. Assim, o que ocorreu? Muitos membros da igreja de Corinto, eles acabaram se aliando a diferentes tipos de líderes cristãos, fazendo com que se exaltasse o conhecimento de alguns e se fizesse pouco caso do conhecimento de outros. Então, por isso que Paulo, ele tinha uma ênfase, muito assim, persistente em relação a esse tema, a sabedoria, porque se fazia necessário. E 1 Coríntios, do primeiro capítulo ao terceiro capítulo, Paulo fala muito, sobre a questão da sabedoria de Deus, ela ser loucura aos olhos da sabedoria humana. Sim, as pessoas, elas não têm como compreender nem entender a Deus por si própria, pelos seus próprios olhos, pelo seu próprio achismo, pela sua sabedoria carnal e mundana. Por quê? Porque as coisas de Deus são um mistério, que estão escondidos através do Espírito Santo. E nós só podemos compreender quem é Deus verdadeiramente através do Espírito Santo, que é nos dado a partir do momento que nós passamos a crer no Evangelho. Então, assim, os mistérios do Senhor, eles foram escondidos aos olhos humanos, E ele passou a ser revelado através de Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. E essa argumentação, o que Paulo levou para a igreja de Corinto, foi muito fácil de ser compreendida pelos coríntios. Por quê? Porque eles viviam sobre o princípio filosófico grego que dizia: o semelhante só conhece o seu semelhante. Sendo assim, o Espírito Santo conhece a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Então, assim, tem uma passagem que diz assim, olha só. Encontrada em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 3. Por que ainda sois carnais? Pois havendo entre vós invejas, contendas, divisões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Olha só o que acontece. Isso se encaixa muito, essa palavra, o que acontecia entre os coríntios. Paulo, ele pedia muito, ele era muito insistente para que os coríntios eles pudessem lembrar da sua origem humilde. Porque assim, segundo os padrões humanos, os padrões do homem, os coríntios, eles não eram inteligentes, eles não eram pessoas influentes e nem tampouco ricos, Então, o que ocorre? Por eles virem, de uma classe muito baixa, eles não despertavam interesse por ninguém, eles eram considerados fracos, mas mesmo assim, Deus os chamou. Então, assim, os coríntios, eles possuíam a sabedoria de Deus, mas infelizmente eles estavam vivendo pela sabedoria dos homens. Por isso que essa passagem que eu trouxe agora para vocês, ela nos mostra e ela prova que realmente os coríntios, eles estavam vivendo essa dualidade entre o carnal e entre o espiritual. Então, assim, essa sabedoria do Senhor, ela só pode ser revelada a cada um de nós a partir do momento que nós
nos entregamos à palavra, nós nos entregamos ao Evangelho, né? A partir do momento que nós passamos verdadeiramente a mergulhar, né, nesse mistério. E aí, através do Espírito Santo que nós recebemos, ela passa a nos ser revelada verdadeiramente. Então, assim, a chave para que nós possamos compreender a sabedoria de Deus está no Espírito Santo. E assim, pelo fato, né, dos coríntios, ele viver, né, sob aquele princípio filosófico grego que eu acabei de dizer, que os semelhantes conhecem os semelhantes, quando Paulo usava essa argumentação, eles paravam e começavam a entender do que realmente Paulo estava falando. Então, assim, o Espírito Santo, ele é o quê? Ele é o vínculo de Deus com a humanidade. O Espírito Santo é a conexão, né, nossa aqui na Terra com Deus lá nos céus. Eu vou trazer para vocês também uma palavra, eu separei algumas aqui, e agora no momento do vídeo eu estava aqui em dúvida entre as três, mas eu escolhi o Espírito Santo, falou aqui comigo, e eu escolhi essa, de Tiago, no capítulo 3, versículo 17, que diz assim, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. É essa sabedoria que nós precisamos buscar. Olha só, como eu acabei de dizer, tinham aqui 3 trechos, né? Ou melhor, 3 pedacinhos de textos, de 3 escrituras, e o Espírito Santo, assim, na hora falou assim pro meu coração, fala de Tiago. Então, assim, eu não uso a minha sabedoria mundana nesse momento, eu uso a sabedoria do Espírito Santo, porque aqui não é Bianca que vos fala, sim, aqui é Bianca usada como instrumento do Senhor. Então, assim, nós precisamos buscar essa sabedoria dia a dia. Sabedoria essa que não nos faz dar valor, né, aos nossos interesses pessoais. Sabedoria essa que ela é invisível aos nossos olhos, né, que nós não temos como palpar, que nós não temos como ver diante da nossa sabedoria carnal, diante da sabedoria humana. Então, assim, nós precisamos pedir a Deus dia a dia essa sabedoria. A sabedoria que é a voz do Espírito Santo nos guiando no caminho quando nós estamos passando por uma situação difícil. É a sabedoria do Espírito Santo nos guiando nos momentos de livramento. Olha, não sai agora, né? Não pegue esse ônibus. Esse é um livramento usado pelo Espírito Santo para poder nos ajudar. Mas aí é que tá. Nós só teremos essa sabedoria se nós buscarmos verdadeiramente, se nós estivermos em conexão com o Espírito Santo. E como eu faço isso, Bianca? Muito simples, através da palavra. Porque meditar, ler e ouvir a palavra de Deus é necessário, porque a Bíblia é o livro onde nós encontramos resposta para todas, mas todas as nossas perguntas. É aqui na Bíblia que nós nos apossamos dessa porção maravilhosa que o Senhor nos passa. É na Bíblia que nós compreendemos que o Espírito Santo, ele é um amigo, que o Espírito Santo é o nosso consolador, que o Espírito Santo é a voz de Deus soprada lá do alto para os nossos ouvidos. Então, assim, nesse vídeo de hoje é um vídeo mais curto, mas um vídeo, assim, muito importante. Coloque a palavra de Deus todos os dias no teu coração. Use a palavra de Deus como o meio para tirar as tuas dúvidas, a sua ansiedade, para tirar muitas vezes a desesperança que existe no teu coração. Nesse período tão difícil de pandemia, né, nessas lutas que muitas famílias, que nós, né, estamos travando diante das dificuldades que nos surgem, a voz do Espírito Santo, ela é o que nos salva. A voz do Espírito Santo é a nossa bússola diante de um vale perdido que muitas vezes nós nos encontramos, né? Essa incerteza do amanhã, ela precisa ser depositada nas mãos de Deus, porque seja lá o que aconteça amanhã ou depois, quando nós estamos entregue à vontade do Senhor, nós confiamos, né? O medo acaba e nós acreditamos na providência do Senhor nas nossas vidas. Então, assim, eu quero com todo o meu coração que esse vídeo chegue até você, que esse vídeo chegue às pessoas que realmente precisam conhecer esse amigo, esse consolador que se chama Espírito Santo de Deus. E assim, não se esqueçam,
Nós fomos criados para isso, para poder fazer a obra. Nós existimos para fazer com que o nome de Jesus seja conhecido, e onde os meus pés eles não puderem chegar, a palavra de Deus, ela chegará. Um beijo, se inscreva no meu canal, dê likes, compartilhe, mande para todas as pessoas que você conhece. E Jesus abençoe, e um beijo e até o próximo vídeo.